Ficarem em pé para a oração do Pai Nosso e, em seguida, uma leitura de um trecho bíblico realizado pelo vereador Henrique. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fonte de todo bem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão. Aos que constroem, se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora, em atrás até a alta noite, vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus dá aos amados até durante o sono. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária do ano de 2025. Solicito ao primeiro secretário Edmir que realize a chamada dos vereadores. Comparecimento da 30ª Sessão Legislativa Ordinária. Adilson Polese. Aparecido Pereira. Presente. Carlise Priscila. Presente. Claudelei Torrente. Dirceu da Rosa. Edmir. Presente. Eleandro da Silva. Presente. Henrique Noro. Presente. Jacir dos Santos. Josimar de Freitas. Pedro Ademir. Reginaldo dos Presente. Santos. Rodolfo Reves. Obrigada, Edmir. Dando início ao expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da 29ª sessão ordinária. Aos dias 8 do mês de setembro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Queda de Iguaçu, realizou-se a 29ª sessão ordinária do Poder Legislativo. A primeira vice-presidente vereadora Carlise Priscila, no exercício da presidência por determinação judicial, declarou aberta a sessão, saudou o público presente e solicitou ao primeiro secretário da mesa, vereador Edmir, que realizasse a chamada dos vereadores, estando todos presentes. Na sequência, foi realizada a leitura da ata da 28ª sessão ordinária do ano de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o primeiro secretário procedeu à leitura do expediente. Pedido de uso da tribuna formulada pela ASC por meio do ofício 05/2025, ficando autorizada a utilização da tribuna para o dia 22 de setembro de 2025, às 19 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Indicação número 100, 101 e 102, 2025, de autoria do vereador Sidão, sendo encaminhada à ordem do dia das próximas sessões. Ofício número 01, 2025, de autoria das vereadoras Carlise Priscila e Sandra Arca, a presidente Carlise, com fundamento regimental, informou que o projeto de lei número 59, 2025, está sendo retirado após deu início à ordem do dia. Em discussão e votação única ao projeto de lei número 70, 2025, o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Queda de Iguaçu e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento. O projeto recebeu emenda modificativa número 001, a qual recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Eleandro explicou que a emenda tem por finalidade assegurar que apenas os servidores efetivos integrantes da carreira possam receber gratificações por tempo integral, excluindo comissionados, além de estabelecer parâmetros para o pagamento dessas vantagens. O vereador Rodolfo manifestou-se favorável, destacando que a emenda corrige de forma pontual o projeto.
vedando o pagamento de gratificações por tempo integral a servidores comissionados e restringindo tal benefício exclusivamente aos efetivos. Ressaltou ainda que o texto contempla outras modalidades de gratificação destinado aos cargos de comissão. A emenda foi aprovada por unanimidade e incorporada ao texto original. O vereador Rodolfo propôs uma emenda por ocasião do debate, a qual foi redigida. O vereador Rodolfo falou que a emenda acrescenta o artigo 70A ao projeto de lei número 70/2025, para deixar claro que as gratificações previstas nos artigos 62 a 70 não poderão ser cumulativas. O objetivo é garantir maior clareza e equilíbrio na aplicação da lei. A emenda por ocasião do debate foi aprovada por unanimidade e incorporada ao texto original. O vereador Rodolfo detalhou aspectos do projeto, abordando as atribuições, os cargos, a reforma administrativa e a reorganização do quadro de servidores das secretarias. Ressaltou ainda que as emendas já incorporadas ao texto conferem maior clareza à proposta. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação única. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 82, o qual declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual Linha Alto Alegre e da outras providências, de autoria do vereador Henrique Noro. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Educação, Saúde e Assistência Social. O vereador Henrique destacou a importância de conceder à APMF o título de utilidade pública, ressaltando que a urgência da aprovação decorre da necessidade de viabilizar o acesso a recursos que já estão disponíveis para a associação, cujo prazo para obtenção é limitado. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação única. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 83/2025, o qual dispõe sobre o pagamento de ajuda de custo aos médicos que prestarem serviços no município de Quedas do Iguaçu e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos, Educação, Saúde e Assistência Social. A vereadora Sandra destacou que a medida representa um avanço para o município. Explicou que a tabela paga pelo SISOP em Cascavel é de R$ 80 por consulta. O mesmo valor será aplicado em Quedas do Iguaçu, mas ressaltou que muitos especialistas não têm interesse em atender em cidades menores. Segundo Sandra, a ajuda de custo servirá como atrativo para trazer profissionais e, consequentemente, melhorar o atendimento à comunidade. O vereador Sidão afirmou que essa é uma luta constante dos municípios para conseguir médicos e especialistas. Ressaltou as dificuldades enfrentadas e apontou que a ajuda de custo poderá facilitar a vinda desses profissionais, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes até Cascavel por meio do transporte em ônibus disponibilizado pelo município. O vereador Rodolfo observou que o projeto trata da criação de um auxílio para médicos especialistas de outras localidades, o que facilitará sua vinda para atender em Quedas do Iguaçu. Enfatizou a importância da proposta, lembrando as longas distâncias percorridas pelos profissionais e a dificuldade em conseguir sua permanência. Explicou ainda que com o apoio financeiro haverá mais condições para que os especialistas se desloquem e atendam a população local. O vereador Henrique Noro declarou que o município está empenhado em atrair especialistas para atender a população. Afirmou que a ajuda de custo será fundamental para compensar as distâncias
percorridas pelos médicos e manifestou-se favorável ao projeto. Acrescentou que a medida contribuirá também para a redução de gastos com transporte de pacientes e para o fortalecimento do comércio local, trazendo benefícios duradouros à comunidade. O projeto foi aprovado por unanimidade em votação única. Em segunda votação, o projeto de lei número 52/2025, o qual institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, no âmbito do município de Quedas do Iguaçu e da outras providências, de autoria das vereadoras Sandra Arca e Carlise Priscila. A vereadora Sandra ressaltou que o projeto tem como objetivo promover ampla divulgação sobre o transtorno em diversos espaços, como escolas, salas de aula, CMEIs, unidades básicas de saúde e outros locais. Explicou o TDAH o que é o TDAH e destacou a importância de que crianças e adultos recebam o tratamento adequado. O projeto foi aprovado por unanimidade em segunda e definitiva votação. Requerimento número 01/2025, de autoria dos vereadores Claudelei, Jacir e Josi Freitas, sendo aprovado por unanimidade. Moção de aplauso número 06 e 07/2025, de autoria de todos os vereadores, sendo aprovadas por unanimidade. Ato da presidência número 02/2025. A presidente Carlise, com fundamento no artigo 23 do Regimento Interno, diante da vacância do cargo de primeiro vice-presidente, informou que apenas o vereador Jacir dos Santos apresentou inscrição para concorrer à função. Realizada a votação secreta, o vereador Jacir obteve 9 votos favoráveis e 4 contrários, sendo, portanto, declarado eleito para o cargo de primeiro vice. Presidente, aqui precisamos fazer a correção. Primeiro vice-secretário, né? Passando a integrar a mesa diretora a partir desta data. Ao final da ordem do dia, não havendo mais assuntos a tratar, a presidente Carlise agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 29ª sessão ordinária. Em seguida, determinou que fosse lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora. Obrigada, Edmir. Coloco a ata da 29ª sessão em discussão. Pedimos, então, César, para que seja alterado, após o Jacir eleito, né, ao cargo de segundo secretário. Continua em discussão a ata da 29ª sessão ordinária. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a ata da 29ª sessão ordinária. Vamos dar início à leitura da pauta do expediente. Peço ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura do ofício 02 de 2025 do CTG Pealã da Saudade. Ofício número 02/2025. A excelentíssima senhora Carlise Priscila. Assunto: convite e agradecimento da Semana Farroupilha 2025. Excelentíssima senhora presidente, o CTG Pealã da Saudade, em nome de sua patronagem, tem a honra de convidar Vossa Excelência e os nobres vereadores e suas famílias para prestigiarem a Semana Farroupilha 2025, que acontecerá em nosso galpão e demais espaços da entidade. Além do convite, registramos também nosso agradecimento pela parceria da Câmara Municipal, que sempre se fez presente apoiando as tradições gaúchas em nosso município. Na certeza de contarmos com a presença de todos os vereadores, renovamos nossos votos de estima e distinta consideração. Jacir José Alberti, patrão do CTG Pealã da Saudade. Obrigada, Edmir. Peço que leia a leitura da súmula da indicação 103 de 2025, da autoria do vereador Claudelei. Indicação legislativa número 103. Ao excelentíssima senhora presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições apresenta a seguinte indicação: que o Poder Executivo Municipal providencie com urgência o conserto da cobertura do CMEI Ursinho Carinhoso, diante das inúmeras goteiras existentes nas salas onde permanecem as crianças.
Indica-se ainda a necessidade de instalação de um sistema de drenagem de água pluvial na parte interna do referido CEMEI, tendo em vista que, em dias de chuva intensa, a água invade as salas de aula devido à elevação dos pisos internos, causando desconforto e comprometendo o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Vereador proponente, Claudelei Torrente Lima. Obrigada, Edmir. Encaminho a indicação para a ordem do dia das próximas sessões. Solicito ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura do ofício 780 do Poder Executivo. Ofício número 780, 2025. Excelentíssima senhora presidente, para apreciação encaminho em regime de urgência o projeto de lei que institui o Sistema Municipal do Esporte no município de Queda de Iguaçu, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo diretrizes para a política municipal de esportes e da outras providências, certos de contar com o apoio e a compreensão dos nobres edis ao projeto de lei apresentado, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração. Rafael Chapete Alves de Moura, prefeito municipal. Projeto de lei número 86/2025. Súmula. Institui o Sistema Municipal do Esporte no município de Queda de Iguaçu, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo diretrizes para a política municipal de esportes e da outras providências. Justificativa. Encaminho o presente projeto de lei que institui o Sistema Municipal do Esporte no município de Queda de Iguaçu, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo diretrizes para a política municipal de esportes e da outras providências. A proposta de instituir o Sistema Municipal de Esportes em Queda de Iguaçu, acompanhada da criação do Fundo e do Conselho Municipal de Esportes, representa um passo significativo para o fortalecimento das políticas públicas esportivas no município. A implementação deste sistema visa garantir que o esporte seja reconhecido como um direito fundamental de todos, promovendo a inclusão, a equidade e o acesso universal às práticas esportivas. O esporte é um elemento essencial para o desenvolvimento social e pessoal, contribuindo para a formação do caráter, a promoção da saúde física e mental e a construção de uma sociedade mais integrada e coesa. Com a criação do Conselho Municipal de Esportes, teremos um espaço de participação efetiva da sociedade civil e do poder público, permitindo a formulação de políticas que atendam às reais necessidades da comunidade. A proposta também se alinha com as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei Geral dos Esportes, que reconhecem a prática esportiva como um direito social. O sistema será estruturado de forma a abranger diversas modalidades esportivas, promovendo não apenas a formação de atletas, mas também a formação esportiva básica, especialmente para grupos em situação de vulnerabilidade. Além disso, a criação do Fundo Municipal de Esportes permitirá a captação e aplicação de recursos financeiros destinados a projetos e ações que beneficiem a população, incentivando a participação da iniciativa privada e de outras fontes de financiamento. Essa abordagem diversificada garantirá uma gestão transparente e eficiente dos recursos, com a fiscalização do Conselho Municipal de Esportes, assegurando que os investimentos sejam direcionados a iniciativas que realmente façam a diferença na vida dos cidadãos. Por fim, a implementação deste sistema não só proporcionará um ambiente mais propício para a prática esportiva, mas também fomentará a cultura esportiva local, fortalecendo as identidades e tradições do município. Portanto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei que, ao instituir o Sistema Municipal do Esporte, contribuirá para um futuro mais saudável,
ativo e engajado para todos os habitantes de Quedas de Iguaçu. Assim encaminho o presente para análise e aprovação dos nobres edis. Rafael Alves de Moura, prefeito municipal. Obrigada, Edmir. Encaminho o projeto à ordem do dia para discussão e votação do regime de urgência. Peço ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura da súmula justificativa do projeto de lei número 85 de 2025. Projeto de Lei 85. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar despesas com o som e telão para o evento da quinta costelada do Rotary de Quedas de Iguaçu e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade autorizar o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com a contratação de som e telão para a realização do evento da quinta costelada do Rotary em Quedas de Iguaçu, promovida pelo Rotary Clube de Quedas de Iguaçu. A iniciativa visa apoiar uma entidade tradicional e de relevante atuação social no município, que desenvolve projetos de interesse comunitários voltados ao bem-estar da população, à solidariedade e ao fortalecimento de ações de cidadania. O evento em questão terá seu lucro revertido para projetos humanitários para a comunidade de Quedas de Iguaçu e o UOPECAM. A disponibilização do som e do telão contribuirá para a organização, visibilidade e qualidade da programação, ampliando o alcance das atividades desenvolvidas, de modo a valorizar o evento e fortalecer a participação da população. Ressalta-se que o Rotary Clube de Quedas de Iguaçu possui comprovada regularidade jurídica e fiscal, bem como reconhecida atuação junto à sociedade, o que legitima o apoio do poder público municipal. O valor autorizado encontra-se dentro dos limites orçamentários previstos, estando a despesa devidamente vinculada à dotação própria do orçamento municipal, destinada à realização de eventos culturais, não comprometendo o equilíbrio financeiro do município. Diante do exposto, a aprovação deste projeto de lei representa um investimento na cultura, na economia e na história do nosso município. Por estas razões, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto que beneficiará nossa comunidade. Rafael Alves de Moura, prefeito municipal. Obrigada, Edmir. Encaminho o projeto às comissões permanentes. Aproveito para avisá-los que estamos encerrando o expediente. Vamos dar início à ordem do dia. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 86 de 2025. Solicito ao primeiro secretário vereador Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Súmula do projeto de lei do projeto 86. Institui o Sistema Municipal do Esporte no município de Quedas de Iguaçu. Cria o Fundo e o Conselho Municipal de Esportes, estabelecendo diretrizes para a política municipal de esportes e da outras providências. Obrigada, Edmir. Coloco o pedido de regime de urgência em discussão. Com a palavra, o vereador Rodolfo. Obrigado, vereadora Carlise, presidente em exercício desta casa. Aproveito aqui para dar boa noite a todos os colegas vereadores, notadamente a vereadora Dilson Polese, retornando desta casa, boa noite. Boa noite também ao público presente aqui nesta sessão, a quem nos acompanha pela transmissão ao vivo e também que nos ouvirá através da retransmissão da sessão aí pela Rádio Municipal FM. Boa noite especial também à professora Débora, nossa intérprete, e toda a comunidade surda de Quedas de Iguaçu que nos acompanha. O projeto, então, institui o Sistema Municipal do Esporte. É uma legislação que unifica várias leis que já existiam, agora criando o Sistema Municipal, o Fundo Municipal e também o Conselho Gestor deste fundo, o Conselho Municipal do Esporte. E aí estabelece várias diretrizes. É claro que aqui a discussão é só o regime de urgência, mas é importante dizer que a forma de governar que o governo do estado do Paraná implantou nessa última gestão, agora do Ratinho, estabeleceu uma
metodologia. Então, todas as pastas estão se organizando em conselhos, né? Os conselhos e os fundos. E a gente viu isso acontecer com o Fundo do Trabalho e o Fundo da Inovação. Aprovamos aqui nesta casa, inclusive na outra legislatura, a criação de diversos fundos desses. E agora também está acontecendo isso com o esporte, por provocação, inclusive, do governo do Estado, da coordenação do esporte da nossa região, que fica em Guarapuava. Recentemente aconteceu em Quedas do Iguaçu, esse ano ainda eu participei da Conferência Municipal do Esporte e foi feito também a Conferência Estadual, agora, semana passada, em Foz do Iguaçu. Então, nós estamos aí criando a lei para regulamentar, para se adequar à lei estadual, poder receber recursos, e eu acho importante que a gente faça isso em regime de urgência, justamente porque o tempo urge para todos os projetos, todas as ideias que o governo do Estado, o governo municipal aqui de Quedas tenha, nós estamos correndo contra o tempo, porque ano que vem temos eleição, então até abril é o nosso prazo. Depois de abril para tudo por causa das eleições e só volta depois de outubro. Então, realmente é importante que a gente possa aprovar o quanto antes esse projeto, pelo menos discutir, né? Aprovar depende, claro, de cada vereador, mas que possamos discutir com a urgência que merece o assunto. E, claro, quando formos discutir o projeto, eu acredito, já até debati aqui com o vereador Sidão, com outros colegas, que o projeto merece algumas melhorias, talvez umas emendas, uns detalhes, mas podemos, no meu ponto de vista, discutir ele em regime de urgência. Me coloco favorável ao regime de urgência. Obrigado, Rodolfo. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Sidão. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos nobres pares, o público aqui presente, a professora Débora, o tio Linho, doutor Marcos, né, o Portugal, que presta um bom serviço, o amigo Bonfim, comunicador, sua esposa, quem nos acompanha pelas redes sociais, o nosso boa noite. Sou favorável, sim, senhora presidente, ao projeto. No artigo 23, ele declara lá, deixa claro quem são os futuros integrantes do grupo, do conselho do esporte, né? Costumo dizer que o vereador é o para-choque da sociedade para tudo. Se está faltando água no interior, é para o vereador que liga. Se a estrada não tem condições de andar, é o vereador. E assim, se sai um torneio de bulica, é procurado o vereador. Então, eu acho justo, doutor Rodolfo, na discussão do projeto, que hoje é apenas o regime de urgência, a gente fazer essa emenda, colocando em apreciação, deixando à disposição um representante do Legislativo no Conselho Municipal de Esporte. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Sidão. Continua em discussão o pedido de regime de urgência. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o pedido de regime de urgência do projeto 86 de 2025. Consulto ainda os senhores para o parecer em conjunto das comissões. Aprovado o parecer em conjunto, então. Primeira votação do projeto de lei número 056 de 2025. Peço ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 56 de 2025. Súmula institui o Programa Municipal de Apoio Institucional à Polícia Civil, regulamenta auxílio à Delegacia de Polícia Civil do município de Quedas do Iguaçu, autoriza suporte residencial à Polícia Militar e dá outras providências. O projeto receber parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Coloco o projeto 56 em discussão. Vereador Rodolfo. Obrigado. Antes da discussão do projeto, eu quero oferecer duas emendas por ocasião do debate. Em verdade, esse projeto, eu acho que é de conhecimento de alguns vereadores. Nós propusemos em conjunto, convidei o vereador Sidão e o vereador Henrique para que assinassem em conjunto esse projeto, porque fizemos uma reunião aí com o delegado, com as forças de segurança aqui da cidade, um tempo atrás, e a Polícia Civil, né, através do seu delegado, da sua equipe, que nos solicitou realmente esse apoio. É um programa de apoio à Polícia Civil.
E aí nós entendemos que, além da Polícia Civil, também, claro, a Polícia Militar pode contar com o apoio do município. Apresentamos o projeto também ao Poder Executivo, não tivemos aí um andamento tão célere no início, passou uns 30 ou 60 dias, e aí também já em conversa com o Poder Executivo, nós apresentamos esse projeto aqui pela Câmara na forma de autorização, então autorizando o município a fazer essas parcerias. Porém, o município nos solicitou, até enviaram para cá, né, em formato de projeto, algo muito semelhante, não é idêntico, porque tem algumas diferenças. E justamente são essas diferenças, algumas delas, que eu quero ofertar aqui como emenda. Tá? Até peço escusa aqui ao vereador Henrique e ao vereador Sidão, né, como proponente, apresentando emendas, mas trata-se dessas questões que envolveram aí as opções do Poder Executivo. A gente vai ganhar tempo aí, poupar um eventual veto ou coisa que o valha lá na frente do projeto. Então, eu já apresentei para o César ali, para que ele faça a parte escrita, seria uma emenda supressiva no artigo 2º, retirando do texto os incisos. Espera aí. Os incisos 4, 5 e 6 do projeto. Então, retirando ali onde diz que o Poder Executivo fica autorizado a fazer a parceria, né, com a polícia, e aí os incisos 4, 5 e 6 seriam para fornecer equipamentos de informática e imobiliário, suporte estrutural em obras e manutenção predial e combustível para viaturas em missões operacionais de interesse local. Então, esses 3 itens estariam sendo retirados pela emenda. Tá? Uma emenda supressiva para retirar esses 3, mantendo as demais. Gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, materiais de escritório e expediente e apoio logístico para cursos de capacitação, eventos educativos, campanhas preventivas e ações de cidadania. Tá? Isso, então, repetindo, a pedido, conforme veio aí num outro projeto do Poder Executivo. Essa seria a emenda supressiva. E também uma emenda modificativa no parágrafo 1º do artigo 4º, onde diz que, com relação ao compartilhamento das imagens, né, que tem as câmeras de segurança e etc., e aí na redação que foi proposta aqui, consta assim: o acesso será operacionalizado por meio de base informática a ser instalado nas dependências da Delegacia de Polícia. Então, seria uma emenda modificativa para alterar a redação, onde diz o acesso será, nós vamos constar o acesso poderá ser. Nós estamos obrigando que seja lá na delegacia essa base. Ela poderá ser lá, mas se quiser ser mantida na prefeitura, também poderá ser. Porque como está hoje na redação, obriga que seja lá na polícia essa base de operações, e aí fica então essa discricionariedade, essa opção ao Poder Executivo, que pode manter hoje, como já está, que é na prefeitura, ou pode levar para a Polícia Civil, até para a Militar, enfim, como aí a questão de operacionalização fica melhor. Então, são 2 emendas. Uma que suprime lá o inciso 4, 5 e 6 do artigo 2º, e outra que altera, conforme já dito, o parágrafo 1º do artigo 4º. É isso. Obrigado, vereador Rodolfo. Então, antes da votação do projeto, coloco em discussão a emenda supressiva. Por favor. A emenda supressiva primeiro. Em discussão, vereador Rodolfo. Vereador Henrique, com a palavra. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, público geral aqui presente e que nos acompanha pelas redes sociais. Só um momento antes de te devolver a palavra novamente, eu solicito o parecer, a dispensa dos pareceres das comissões em relação às emendas. Tudo bem? Tá ok. Então, dispensado o parecer das emendas. Com a palavra, o vereador Henrique. Obrigado. Um projeto que já foi bastante debatido, bastante conversado por nós, vereadores proponentes, pelo próprio pessoal envolvido, pessoal da delegacia, o próprio delegado, doutor Emanuel, também. Tivemos alguns debates sobre o mesmo, com o executivo também. E, desde o começo, a gente
procurou neste projeto, junto em conversa com eles, custeado aí pelo vereador Rodolfo, já deixar de uma forma que ficasse facilitado aí o acesso do executivo com o pessoal para proceder da melhor forma que achasse necessário, possível, aí dentro das possibilidades. E esse projeto num todo, até concordo, não tem porquê também não aprovarmos esta supressão, vereador Rodolfo, mas também concordo que, se for assim que o executivo entenda, nada está obrigando o executivo dentro deste projeto, mas sim deixando autorizado uma série de vantagens aí à polícia, acesso às câmeras. Na época discutimos facilidade aí para o pessoal da Polícia Militar, desde a questão do comando. Estivemos em visita em Cascavel, buscando o comando geral aqui dentro do município, mas dentro deste projeto nada mais é que uma facilidade aí do executivo está ficando autorizado a uma série de vantagens dentro deste projeto a proceder aí, não que vá ter que executar 100% na íntegra, muito pelo contrário, de forma alguma, mas facilita aí ao executivo uma série de ações para melhorar a segurança do nosso município. Com relação ali ao monitoramento dentro da delegacia, que ali fica alterada essa modificativa para poderá ser dentro da delegacia e não que será obrigado a ser lá, também acho que é um consenso aí do executivo, uma conquista que tivemos em Quezon do Iguaçu, essa central de monitoramento, e que cabe aí ao executivo, junto com as autoridades competentes, designarem ou não esta sala, que se mantenha na prefeitura ou que seja designada a outro lugar. Enfim, vão ter que todos juntos aí conversar, porque vai ter que ter um funcionário responsável, vai ter que ter alguém para ceder essas imagens aí até 24 horas, que fique à disposição das autoridades para fazer uso de acordo com a sua necessidade. Mas no tocante também não tenho por que ser contrário, coloco-me favorável também e peço o apoio dos demais para que aprovamos o mais rapidamente possível. Obrigado. Obrigado, vereador Henrique. Continua em discussão a emenda supressiva. Com a palavra o vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Eu me coloco totalmente favorável. É um assunto que tenho conhecimento para falar também. Trabalhei lá, prestei serviço. Esta ajuda é de grande necessidade. Nós podemos nos orgulhar de termos o melhor delegado do Brasil na nossa pequena cidade de Quezon do Iguaçu. Cidade que outrora só faltou ter toque de recolher. A bandidagem estava tomando conta. Veio este filho de Deus, montou a equipe e Quezon do Iguaçu voltou a sorrir. Juntamente com os demais órgãos, a Polícia Militar, o pessoal do Bombeiro, o pessoal da Defesa Civil. Fala-se muito deste monitoramento, poucos sabem, mas dá para acompanhar a vida, o dia a dia de cada cidadão por meio dessa central. Central essa que foi conseguida pelo então Sargento Andrade, que era o secretário de Segurança do mandato passado. Uma das secretarias que deu certo. Era a Secretaria de Segurança, tanto é que a polícia está usando. Então, essa ajuda de custo é para que essas pessoas, e senhora presidente, o cara não tem a obrigação de vir prestar o seu serviço como policial em Quezon do Iguaçu, né? É a mesma situação dos médicos, que vão receber uma ajuda de custo, porque precisamos. Da segurança não é diferente. Então, dar condições a esses profissionais é ter bons profissionais trabalhando. Então, o povo clama pela permanência de doutor Emanuel, o delegado de polícia, mas não sabe o perrengue que é para colocar a sua equipe todos os dias a trabalho, assim como na Polícia Militar. Então, eu sou totalmente favorável, tá? Até acredito que quem não seja favorável é porque não gosta de segurança. Porque o rapaz tem feito esse trabalho brilhante. Hoje já dá para deixar a alpargata do lado de fora, que não terá temor de ser levado, graças a esse delegado de polícia. Então, eu peço aos nobres pares que nos ajude nesse projeto, na votação desse projeto aí, porque é para o bem do município. Se você hoje tem o direito de ir e vir, se deve aos profissionais da segurança. Agora, as condições em que eles trabalham, muitos não sabem.
Ah, isso aqui deveria ser atribuição do governo do Estado. Sim, sim. Mas muitas vezes os nossos governantes investem mais em publicidade do que na prática do trabalhador. E daí fica algumas instituições à mercê, como é o caso da segurança pública. Volto a repetir, temos o melhor delegado do Brasil. Isso é o mínimo que podemos fazer por eles, automaticamente estamos fazendo pela população. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão a emenda supressiva. Encerrada a discussão, coloco em votação a emenda supressiva do projeto de lei 56/2025. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a emenda supressiva. Em discussão, a emenda modificativa ao projeto de lei número 56 de 2025, que altera o artigo 4º. Coloco em discussão a emenda modificativa. Com a palavra o vereador Rodolfo. Na verdade, só para esclarecer que já foi feita a defesa, né, os argumentos, no sentido só então de alterar lá onde consta que será para poderá ser, né, deixando então essa opção aonde que vai ser colocada essa base de operação aí das câmeras, etc. Obrigado, vereador Rodolfo. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação a emenda modificativa ao projeto de lei número 56 de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a emenda modificativa. Agora vamos, então, à votação ao projeto de lei número 56 com as emendas aprovadas. Em discussão, projeto de lei número 56 de 2025. Vereador Rodolfo. Obrigado. Bom, o projeto foi pensado, como eu já relatei antes, foi uma provocação aí da equipe de Polícia Civil aqui de Quedas, lideradas pelo nosso delegado, doutor Emanuel, cidadão quedense já, né, homenageado por esta casa, corretamente homenageado. Ele, inclusive, que tem grandes chances aí de deixar, né, a nossa querida Polícia Civil do Estado do Paraná. A gente acompanha aí, conversa no particular. Existem várias outras aprovações em concursos públicos aí, né, de maior, vamos dizer assim, para outros cargos, né, que corre o risco de ele realmente ser aprovado e ir para outras instituições, inclusive de segurança em outros estados. Mas, enquanto isso não acontece, tem desempenhado um excelente papel aqui em Quedas do Iguaçu, como o vereador Sidão acabou de destacar, com ênfase, o trabalho do doutor Emanuel, e não só dele, pessoalmente. Claro que há um destaque à pessoa do delegado, por ser o chefe, o responsável pela repartição da delegacia, mas a equipe toda, né, tem feito um trabalho aí de desprendimento, realmente, não tem hora, não tem dia para cumprir a sua missão institucional, a sua missão constitucional, ainda a mais, né, dedicando o seu tempo, dedicando as suas atividades particulares, às vezes deixadas de lado, em prol do serviço público. E isso é muito importante. Temos que reconhecer e temos que valorizar o trabalho dessa instituição, que foi assim remodelada também nesses últimos anos, né? A Polícia Civil, que antigamente aqui em Quedas do Iguaçu fazia tudo, né? Cuidava de inquérito, cuidava de preso, prendia, era uma confusão. Hoje está muito mais delineado, né, o papel de investigação. A polícia tem tempo para investigar, para prender, enquanto essa parte de cuidar de preso, de cadeia, etc., foi dividido para o Departamento Penitenciário e realmente mudou a realidade da segurança pública, não só em Quedas do Iguaçu, mas em todo o estado. Aqui nós sentimos na pele essa diferença, porque hoje Quedas do Iguaçu, realmente, pelo trabalho dessa equipe que está aí já há alguns anos, é um dos municípios, uma das delegacias que mais prende em todo o estado do Paraná. E isso se dá porque tem condições de investigar, tem tempo, né, para investigar. Antes tinha que ficar sendo babado e preso, e isso não é interessante para o cidadão. Então, nós, em conversa com essa equipe que nos procurou, elaboramos, baseados num projeto que foi enviado por eles, um projeto de lei que cria, então, essa política pública de parceria institucional, um apoio da Prefeitura de Quedas, do município de Quedas do Iguaçu, com a Polícia Civil, com a Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu, com apoio, então, nesses itens que nós acabamos de ler
nas emendas ali. Então, material de limpeza, material de expediente, apoio, e além disso também, como o vereador Henrique destacou, autoriza também ao fornecimento de uma moradia ao delegado-chefe da Delegacia de Quedas do Iguaçu. Paralelo a isso, e não menos importante, nós também tivemos aqui uma visita de uma equipe da Polícia Militar, tomamos também a liberdade de fazermos uma visita lá no 6º Batalhão, falamos com o comandante do 6º Batalhão, na oportunidade, Coronel Cícero, hoje não mais nesse cargo, hoje já é o cargo ocupado pelo Coronel Divonzir, e uma das demandas que há na nossa comunidade, especialmente também entre os praças aqui, os policiais, é a questão de nós termos um comandante residente aqui em Quedas do Iguaçu. Não é nenhuma cobrança ou demérito ao nosso comandante hoje, Tenente Kaique, que é um policial muito dedicado e faz esse trânsito entre Cascavel e Quedas aí toda semana e etc. Mas realmente nós todos, enquanto cidadãos, gostaríamos de ter um comandante da Polícia Militar, como outrora já tivemos no passado, residente aqui em Quedas do Iguaçu, que conheça a comunidade, que conheça as pessoas, os bairros, que circule por aí, enfim, que seja realmente um quedense como nós todos. E para tentar fomentar, para tentar ajudar, facilitar essa situação, também criamos, nesse projeto de lei, a autorização para que o município possa fornecer também uma residência ao comandante da 2ª Companhia, para que ele possa vir para cá, residir, se tiver família, trazer sua família, que esse acaba sendo um dos problemas sempre. O comandante, ele tem família, fica em Cascavel, filhos, mulher, e acaba, ou se for mulher, né, o marido, enfim, filhos, acaba não podendo vir para cá ou se instalar aqui, até por questões de despesa também, enfim, a gente sabe que tem vários complicadores. Essa seria uma forma de ajudar, né, de tentar mais uma forma de ajudar para que a gente possa ter aqui um comando local, um comando que enxergue Quedas do Iguaçu, que esteja sempre aqui nas emergências, enfim, uma resposta rápida e presente em Quedas do Iguaçu. Nós todos sabemos e reconhecemos a importância que é essa questão. Então, também criamos essa possibilidade, né, essa autorização para que o Poder Executivo possa fornecer uma moradia também para o comandante da 2ª Companhia. Basicamente, são essas questões, e também, claro, como já falamos nas emendas, a questão de autorização para compartilhamento das imagens, né? Então, o município de Quedas hoje possui várias câmeras de segurança, algumas de alta tecnologia, espalhadas pelo município, aquelas grandes que pegam assim uma distância de quilômetros com altíssima qualidade, e outras que são aquelas inteligentes, que captam as placas, que identificam os veículos por cor, por modelo, por marca. Eu fui lá fazer uma visita, até recomendo a todos os vereadores que um dia puderem ir fazer uma visita, conhecer essas câmeras. Você digita no sistema lá o modelo do carro e a cor, por exemplo, Volkswagen Gol azul. Todos os Volkswagen Gol azul que passaram naquela câmera, ele puxa. O horário, o dia, é bem interessante. Então, são realmente recursos, ferramentas de inteligência que o município de Quedas já tem hoje e estamos autorizando por essa lei o compartilhamento disso com as forças de segurança, inclusive prevendo que se crie uma base operacional em conjunto, né? E agora, conforme constou, podendo ela ser na prefeitura, como é hoje, ou mesmo na sede das polícias, aí, sem nenhum problema. Então, esse basicamente é o conteúdo do projeto de lei. Quero aqui reforçar o nosso compromisso com a segurança pública. Acho que é uma das questões mais importantes que nós já mais discutimos nos últimos anos no Brasil. A Quedas do Iguaçu talvez hoje esteja vivendo um momento feliz, que diferente dos anos passados. Nós tivemos aqui em 2017, 2018, recorde de homicídios em Quedas do Iguaçu, disputas de território, realmente assassinatos aí à luz do dia no nosso município, aqui nas ruas da cidade. Isso depois diminuiu em quantidade, mas continuou acontecendo por mais alguns anos ainda. E, claro, nós notamos assim uma abrupta diminuição. Resultado do trabalho das forças de segurança e nós, enquanto representantes do povo,
temos que estar sempre de olhos abertos para fortalecer esses que trabalham pela nossa segurança pública. Existem outros municípios que não têm a mesma sorte que nós. Existem outros estados que não têm a mesma sorte que nós e sofrem com as amarguras do crime, sofrem com as consequências dos homicídios, as tristezas nas famílias, as drogas, enfim, tudo que vocês sabem que a criminalidade causa de prejuízo às famílias e ao bem-estar, à tranquilidade da população e das comunidades. Então aqui vamos aproveitar que tivemos essa grande oportunidade de contar aí com equipes muito engajadas na Polícia Civil e na Polícia Militar para ofertar esse benefício, ofertar essa ajuda, esse auxílio, essa parceria, dizer que o município de Quedas é parceiro da segurança, se preocupa com a segurança pública, não quer mais saber de bandido rondando aí a nossa prefeitura, a nossa cidade, traficantes aí amedrontando a população. Nós temos que apoiar aqueles que estão realmente combatendo o crime no dia a dia, no fronte, como o vereador Sidão colocou, correndo risco de vida para defender as nossas vidas. Esse é o grande objetivo também deste lei. Então pedimos aí, claro, o apoio dos colegas para que o município esteja autorizado a firmar essas parcerias e ajudar as nossas polícias. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Continua em discussão o projeto de lei número 56, 2025. Vereador Sidão, com a palavra. Senhora presidente, eu só quero complementar, diante de tudo que foi dito aqui, se me perguntar, está tudo certo? Não, tem muito por fazer ainda, tem muito serviço. Mas aí, doutor Rodolfo, a importância desse projeto é o seguinte, o delegado vai erguer o telefone e vai ligar para o policial de sua confiança, o profissional, fulano de tal, vem para cá, aqui você vai ser beneficiado, é assim, assim, assim. Porque quem servia a comida à delegacia era Araupel. Já dos presos, vem do governo do Estado, com termômetro para ver se está quentinho. Inverteu-se os valores no Brasil. Não que a comida da Araupel não fosse boa, mas a dos presos era melhor, ou é melhor. Então tem mais esse déficit para a segurança pública, que não temos mais a empresa para fornecer. Nós vamos para o segundo ano consecutivo como a cidade ou a equipe de segurança que mais prendeu bagaceira nesse Paraná, é Quedas do Iguaçu. Não que não tenha uns que mereçam ser recolhido. Tem uma cacaiada com as motos velhas aí, perturbando sossego alheio, que também, a hora que puder, doutor Emanuel, tenente Kaique, fazer uma visitinha para essa rapaziada, né? Certo? Colocar próximo do cano de escape aí, de repente eles vão adorar esse som ambiente, porque há pessoas adoecidas, crianças, senhoras, que têm reclamado demais, e reclamam para o vereador, inclusive, como se a gente tivesse esse poder. Vontade temos, mas não temos o poder de solucionar, né? Mas a gente, às vezes, faz umas orações para que alguma coisa atravesse na frente, mas não tem acontecido. Então, senhora presidente, nós vamos ficar aqui, pedir aos nobres pares que nos ajudem nessa empreitada aí, que tem gente aí que está se esforçando, mas logo vai chegar a vez dele. Pode ficar tranquilo. Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão, projeto de lei número 56, 2025. Encerrada a discussão, também aproveito para me colocar favorável, pois somos parceiros aqui para investir em Expoquedas, para investir em mais saúde, mais educação, e é lógico, Zequinha, que também trabalhamos para investir mais em segurança. Segurança é onde todos precisamos, né? Que nossas famílias fiquem seguras, que possamos sair na rua caminhando à noite, sem ter um horário de ter que entrar para dentro de casa, e vivermos numa cidade tranquila e de muita paz. Então, todos os recursos que a gente puder estar auxiliando a Polícia Civil, Polícia Militar, tenho certeza que essa Casa de Leis aqui vai ser parceira do Poder Público para que a gente possa melhorar as condições do nosso pessoal da segurança. Encerrada a discussão, coloco em votação o projeto de lei número 56. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 56. Aproveito aqui também para destacar a presença dos nossos grandes comunicadores aqui da 92.5, Bonfim, do Balaio de Gatos, Zequinha, também nosso suplente de vereador aqui presente. Sejam sempre muito bem-vindos. Neide, obrigado pela presença.
Em votação, o projeto de lei número 58. Solicito ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 58/2025. Súmula. Prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei Municipal número 1171 de 2015, alterado pelas leis número 1182/2017, número 1281/2019 e 1491 de 2023, de dezembro de 2023 e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão o projeto de lei número 58/2025. Com a palavra o vereador Edmir. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, pessoal que também está aqui na plenária. Também boa noite para quem nos assiste todas as segundas-feiras, que acompanha os trabalhos aqui dessa Casa Legislativa. Também gostaria de aproveitar, mandar um abraço para Mari, lá do Bom Pastor, que assiste sempre, todas as segundas-feiras, às sessões. Um grande abraço, Mari. Com relação ao projeto de lei número 58, é solicitada a prorrogação do Plano Municipal de Educação. Só para explicar que em 2014 foi através de conferências, por debates, representações, criado o Plano Municipal de Educação, foi votado em 2015 e ele tem validade por 10 anos. Então, fechou a vigência agora no mês de junho de 2025. Mas teve algumas alterações nesse percurso pelas leis que foram citadas em 2017, em 2019 e também em 2023. Como ele fecha 10 anos, já nós teríamos que ter um novo plano novamente sendo aprovado. Então, aqui é solicitado para prorrogação até 31 de dezembro de 2026 este plano, porque ainda se encontra em discussão lá em Brasília, no Congresso Nacional, o projeto de lei número 2614 de 2024. Então, a partir desta aprovação que está lá em trâmite, vai ser criado um novo plano nacional, que será, em consequência, criado o plano estadual e depois os planos municipais, que também terão vigência no período de 2026 a 2036. Então, peço aos nobres colegas vereadores, a aprovação dessa prorrogação até 31 de dezembro de 2026 do plano da vigência do Plano Municipal de Educação do município de Quedas de Iguaçu. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Edmir. Continua em discussão o projeto de lei número 58/2025. Encerrada a discussão, coloco o projeto de lei em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei 58/2025 em primeira votação. Em primeira votação também o projeto de lei número 80. Solicito ao primeiro secretário Edmir que proceda à leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 80. Súmula. Declara de utilidade pública municipal a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária Terra Viva e da outras providências. O projeto recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco o projeto de lei em discussão. Vereador Adilson com a palavra. Vamos fazer a substituição. Senhora presidente, primeiramente, boa noite a todos. Quero aqui manifestar minha alegria em estar de volta a esta casa, que muito tem trabalhado pelo nosso município e pelo belo trabalho desenvolvido por todos os vereadores aqui. Quero agradecer a minha suplente, a vereadora Sandra, que tem feito um excelente trabalho nesta casa, sempre
priorizando as nossas crianças, as mulheres, né, as minorias da nossa sociedade. Volto a esta casa para continuar o meu trabalho. Quero agradecer aqui a presença do meu amigo Bonfim, meu amigo Zequinha, minha amiga Neide, né? Obrigado por estarem aqui presentes esta noite e a todos que estão nos acompanhando aqui pelas mídias sociais. Esse projeto de lei de declaração de utilidade pública da Associação Terra Viva, Viva a Terra, foi um pedido de alguns amigos da comunidade 10 de Maio. Solicitei, então, à vereadora Sandra Arca que apresentasse, então, o meu nome. E hoje, colocado em primeira votação, tenho o prazer aqui de fazer a defesa, então. Como é de costume desta casa, a declaração de utilidade pública contribui para que a associação se desenvolva, né, que torne os seus objetivos, a sua função clara e que possa ser realizado na nossa comunidade. Que possa o município dar apoio, para eles buscarem apoio com seus deputados, com suas lideranças, com seus vereadores, né, e o município possa, então, intervir, ajudar e orientar com a declaração de utilidade pública da associação. Então, nosso amigo Anélio, né, nos procurou e peço o apoio aos demais vereadores. É uma associação que pretende desenvolver um grande trabalho na comunidade 10 de Maio, né, levando melhorias aos assentados, aos pequenos agricultores. Peço o apoio aos demais vereadores. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereadora Dilson. Continua em discussão o projeto de lei número 80 de 2025. Encerrada a discussão, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovado em primeira votação. Peço ao primeiro secretário Edmir que realize a leitura da súmula da indicação 98 do vereador Eleandro. Indicação número 98, 2025. A excelentíssima senhora presidente e o vereador que abaixo assina apresenta a seguinte indicação. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Queda de Iguaçu que entre em contato com os proprietários da empresa Milpar, a qual recentemente encerrou suas atividades em nosso município, deixando cerca de 120 trabalhadores desempregados. É necessário verificar juntos aos responsáveis pela empresa se há interesse na reabertura de suas atividades em Queda de Iguaçu, ou, caso contrário, se existe a possibilidade de negociação com o município em relação à sede, para que a administração municipal possa avaliar a desapropriação do espaço e buscar novas empresas interessadas em se instalar no local, promovendo a retomada da geração de emprego e renda à nossa população. Eleandro da Silva, vereador proponente. Obrigada, vereador Edmir. Coloco em discussão a indicação número 98. Com a palavra o vereador Eleandro. Senhora presidente, vereadora Carlise, demais vereadores, companheiros de bancada, a todos aqui presentes, meu amigo Zequinha, que também no mandato passado fazia parte aqui conosco, Portugal, Bonfim, sua esposa, enfim, todos que estão aqui presentes, todos aqueles que estão nos assistindo através da transmissão desta sessão e que também irão nos escutar através da retransmissão pela Rádio Fundação Cultural. Senhora presidente, com relação a esse requerimento, eu trato ele de extrema importância, visto que a empresa Milpar, eu já fiz esse requerimento há alguns dias, mas devido às pautas das sessões aqui, e nós termos já uma agenda, não discutimos. Mas, enfim, é de suma importância que o prefeito municipal faça as tratativas com a empresa Milpar, com os donos da empresa Milpar, porque nós temos ali uma estrutura fantástica. Então, nós não podemos deixar essa estrutura parada, se deteriorando, sem ter um retorno para o nosso município. A empresa Araupel, Jacomete, Milpar, enfim, as denominações que passaram, foram muito importantes para o nosso município, gerando emprego, gerando renda para o nosso município. Teve
chegou até um momento que tinha mais de 1.500 funcionários. Mas isso foi se esgotando. Ultimamente nós estávamos aí com 130 funcionários, a empresa optou por fechar as suas portas, então nós temos que iniciar essas tratativas. Nós não queremos aqui atropelar a empresa nem nada, mas nós temos que saber se há um interesse dessa empresa novamente reabrir as portas aqui no nosso município, gerar emprego, gerar renda. Caso não se tenha mais essa opção, que não se queira mais fazer isso, o que nós podemos fazer quanto poder público para utilizar essa estrutura? Se eles já têm interesse em vender isso para alguma outra empresa, se alguma outra empresa já está de olho para comprar, para usar essa estrutura, para abrir uma outra empresa aqui no nosso município, gerar de novo, novamente, empregos. Caso não tenha, de repente, fazer uma parceria com o município, de repente, ter uma desapropriação, algo nesse sentido, para que o município utilize aquela estrutura e ceda a outras empresas para que venham gerar emprego, gerar renda no nosso município. Então, assim, o que eu quero deixar muito claro é que nós não temos aqui, não estou aqui fazendo esse requerimento para atropelar a empresa, já que ela fechou as portas, nós precisamos saber se ela tem realmente interesse ainda em vir gerar emprego e renda no nosso município ou se não tem. E caso não tenha, o que nós podemos fazer para aproveitar toda essa estrutura. Não podemos deixar essa estrutura lá parada, mas sim que venha gerar emprego, que venha gerar renda para o nosso município, que é isso que os munícipes quedenses merecem. E nós, quanto poder público, temos que dar essa atenção. Então, é isso que eu peço ao prefeito municipal. De repente, se ele quiser até montar uma comissão de nós vereadores, que a gente vá junto fazer essas tratativas, estamos aí à disposição e me coloco também à disposição para a gente ir conversar. Mas o que nós não podemos é deixar aquela estrutura parada sem gerar o que o nosso município necessita. Obrigado, senhor presidente, e conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Muito bem, vereador Leandro. Continua em discussão. Vereador Rodolfo. Obrigado. Eu quero dizer que a indicação do vereador Leandro é pertinente, inclusive sobre o assunto, nós já vemos aí, ao longo desse primeiro semestre, tratando com o prefeito, cobrando, inclusive, algumas coisas junto à empresa, porque já há algum tempo, uns pavilhões, que um ou dois pavilhões grandes lá, estão desocupados, né? A empresa já vinha com as atividades diminuídas aqui em Quedas, e nós tivemos lá, quando a inauguração do asfalto, lá no início do ano, do asfalto que vai para Ibersul, lá, e já foi feita uma conversa preliminar com a empresa, no sentido de que aqueles pavilhões grandes estavam à disposição do município para aluguel. O município poderia alugar eles e destinar para outras empresas, né? Enfim, para geração de emprego e etc. Claro que também, para eventual desapropriação, né, estão à disposição. Eu estou já, inclusive, já faz algum tempo, pelo menos uns 90 dias já, uns 3 meses, aí, tentando marcar uma reunião com a diretoria, seja por vídeo ou presencialmente lá em Porto Alegre, para que a gente consiga negociar com eles não só isso, mas também outros terrenos aí que o município pretende desapropriar. Aqueles valores que essa casa aprovou de, acho que 3 milhões de reais para o município desapropriar terrenos aí, alguns que estão em vista são da empresa. Então a gente queria ir lá, enfim, conversar com eles e organizar a questão do campo da Pindorama também, é um assunto já há bastante tempo pendente, que nós precisamos resolver com eles. Então tudo isso está pendente. E essa provocação do vereador Leandro aí é essencial, para que a gente possa agora, de maneira formal, em nome da Câmara, pedir ao prefeito e, quem sabe, montarmos aqui uma equipe, uma comissão para acompanhá-lo e irmos até a empresa, realmente, pedir que ajude o município, que agora disponibilize isso de uma forma ou de outra, né, seja de maneira onerosa ou de maneira, às vezes, gratuita, enfim, mas que colabore, porque realmente outras empresas possam ali se instalar, a própria Ibersul pode aproveitar, de repente, para alguma coisa, enfim, dar um destino para aquela estrutura, né? Claro que a gente fala em gratuito, nada se faz de graça, né? Mas que, de repente, em forma de parceria, né, o município pode entrar com uma parte, enfim, essa forma do aluguel que eles já apresentaram. Mas a discussão é bem pertinente, vereador. Parabéns por levantar esse assunto aqui na Câmara, porque realmente é uma estrutura gigante, né, que pode ser muito bem aproveitada, gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego para o nosso povo. Obrigado.
Muito bem, continua em discussão, indicação 98 de 2025. Encerrada a discussão, coloco a indicação 98 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada. Peço ao primeiro secretário de MIR que realize a leitura da súmula da indicação número 100, de autoria do vereador Sidão. Indicação legislativa número 100, 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo assina apresenta a seguinte indicação: que o excelentíssimo prefeito municipal determine ao setor competente a execução dos seguintes serviços: instalação de bocas de lobo em pontos da cidade onde ainda não existem, manutenção e desobstrução das bocas de lobo já existentes. Vereador proponente, Aparecido Pereira. Obrigada, Edmir. Com a palavra, o vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Estamos no aguardo do maior programa asfáltico que essa cidade já teve. Há um anseio da população por este momento. Mas eu acredito que é hora de nós, antes da chegada, fazer uma verificação. Alguns setores precisam criar a chamada boca de lobo. Aqui atrás, na rua IP, atrás do banco do posto MG, é um local que precisa congênero. E sem falar as centenas de boca de lobo que estão trancadas e não tem manutenção. É óbvio que se a sociedade colaborasse um pouquinho, mas a sua maioria só sabe reclamar, poderia bem cuidar da sua boca de lobo na frente da sua casa. Ah, mas a água passou por ali, não é problema meu. E daí acontece esses desastres que nós estamos acostumados, porque não se tem o devido cuidado. Então, antes que o asfalto chegue, que depois vai dar mais trabalho, então a nossa indicação, e eu peço aos nobres pares que nos ajudem, que faça esta manutenção, né? O caso do Parque de Exposição, que terá um dos maiores eventos do Brasil, é um caso que precisa, com urgência, esse tipo de trabalho, pois as bocas de lobo não mais comportam, estão trancadas, ficando a água à deriva, morro abaixo. Então, senhora presidente, essa é a nossa atribuição, um pedido. O bairro Jardim Floresta, um bairro novo, está com esta situação muito complicada. Então, antes que o asfalto chegue, vamos dar uma atenção especial às bocas de lobo. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Sidão. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Josi. Obrigado, senhora presidente. Desde já me coloco favorável à indicação do meu amigo Sidão aqui. Parabenizar também por estar todo dia aí na nossa cidade, nos bairros, nas comunidades, aí, buscando onde está o problema para depois levar a solução. Também tem uma pequena reclamação de uma senhora lá na Pindorama, na rua Urucuri, dona Nadir, porque toda vez que chove, qualquer chuva que dá, a casa dela enche de água. Infelizmente, já foi ido lá, foi dado algumas ideias, mas não apresentaram a solução. Essa, que nem o Sidão falou, boca de lobo aí é uma excelente solução, porque se vocês verem, recebi foto e vídeo dela ali, quando chove, realmente a casa dela, dentro de casa, não tem nem como ficar de tanta água que entra, né? A gente tem que buscar uma solução para esses problemas aí, e desde já me coloco favorável à indicação do vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Josi. Continua em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação a indicação número 100 de 2025. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação número 100 de 2025. Peço ao primeiro secretário de MIR que realize a leitura da súmula da indicação 101, também de autoria do vereador Sidão. Indicação legislativa número 101. Ao excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo assina apresenta a seguinte indicação: que o prefeito municipal determine ao setor competente a disponibilização ou a instalação de lixeiras em pontos estratégicos da cidade, especialmente nos locais onde os garis realizam a limpeza urbana. Vereador proponente, Aparecido Pereira. Obrigado, Edmir. Coloco em discussão a indicação. Vereador Sidão, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, público que nos acompanha, o trabalho de limpeza é feito. Ele é feito, ele é realizado já há muito tempo. Mas a questão é que o cara varre
3, 4 quadras e amontou ali, na frente de um comércio, na avenida. É normal pegarmos a Avenida Pinheirais, do trecho da PR 473 até o término aqui, uma quantidade enorme de lixo amontoado. Então, se nós tivéssemos essas caixas, o trabalhador já colocaria ali, não ficaria expostos. Aqui na Avenida Tarumã é a mesma coisa. Eu acho que isso é um sistema arcaico de se fazer a limpeza pública. Precisamos repensar, buscar soluções, e a delas é aquelas caixas que coleta o lixo. Estacione em determinado período, metragem, enfim, mas tem que ter. Não dá mais para se varrer, se juntar o lixo e ir amontoando. Na praça é normal, infelizmente, nós vermos isso. Então, eu peço ao setor competente que dê uma atenção para que essa imagem de abandono, essa imagem que entristece, acabe. E as pessoas ainda vêm tirar onda, né? Outro dia uma senhora me abordou no cruzamento que tinha um lixo, ela falou: a cidade tem a cara do vereador. Rapaz do céu, ela me tirou do sério, viu? Não temos atribuição, gente. Nós não temos essa atribuição de ir lá e comprar ou determinar a aquisição. Então, estou diante dessa indicação e peço aos nobres pares que nos acompanhem aí para que essa solução, de uma vez por todas, aconteça para o bem e para a beleza do município. Obrigada, Sidão. Continua em discussão a indicação número 101, 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação a indicação número 101. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação 101. Peço ao primeiro secretário de MIR que realize a leitura da súmula da indicação 102 de 2025, da autoria do vereador Sidão. Indicação legislativa número 102 de 2025. Ao excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo assina apresenta a seguinte indicação: que o prefeito municipal determine ao setor competente o cumprimento integral da Lei Municipal 945/2013, a qual dispõe sobre cemitérios e serviços funerários no município de Quedas do Iguaçu. Vereador proponente, Aparecido Pereira. Obrigada, Edmir. Coloco em discussão a indicação 102. Com a palavra o vereador Sidão. Obrigado, senhora presidente. Essa lei entrou em vigor no dia 20 de 8 de 2013, lei número 945 de 2013, no mandato do ex-prefeito Edson Prado Jacaré. A lei existe. A lei existe, dizendo de quem é a responsabilidade, mas o Brasil é o país das leis. O que não tem é quem faça cumpri-las. Tá, gente? Então, esse é o requerimento, porque o pessoal do interior está com uma situação bem difícil, senhora presidente, que foi interditado esse cemitério, o pessoal não sabe quando acontece, né? Além da perda do ente querido, fica a dúvida de onde levar. Então, nós precisamos regularizar. Acredito que nós precisamos criar um departamento dentro da prefeitura para cuidar dos cemitérios, para ver de quem é a responsabilidade, a quem recorrer. Tem umas empresas aí que estão procurando as comunidades e os valores são altos, tá? E isso está dificultando, está tirando o sono desse povo lá do campo, que já é um povo sofrido. Então, eu peço para os nobres pares, dentro dessa indicação, esse apoio. Lá na lei de 2013, no artigo 40, ficou bem claro: cabe ao poder público a administração e fiscalização dos cemitérios públicos por unanimidade, direta e indireta da administração municipal. Então, quem é que fará esse trabalho? Então, nós temos que criar o departamento, senhor Claudelei, para ajudar. E a situação ela é difícil, porque nós precisamos liberar os cemitérios do interior. E fizeram uma reunião, reuniram toda a comunidade, me chamaram lá, né? Mas nós, vereadores, não temos esse poder de resolver. O nosso é fiscalizar e fazer as indicações. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, senhora presidente, pedindo esse atendimento, essa criação urgente do departamento dos cemitérios, para que as pessoas saibam a quem recorrer e buscar solução para os seus problemas.
Obrigado, vereador Sidão. Continua em discussão a indicação 102 de 2025. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Declaro aprovada a indicação 102 de 2025. Nossas considerações finais, gostaria de anunciar que temos um vereador inscrito para o uso da tribuna. Concedo a palavra, então, ao vereador Claudelei. Boa noite, senhora presidente, demais pares, público aqui presente. Antes dos colegas se dispersar, eu estava ouvindo aqui e até gostaria de fazer uma proposta, enfim, porque, como disse o vereador Sidão, o vereador é o para-choque da comunidade, do município, né? E, ao ir em determinado local, bairro, comunidades, enfim, ele traz uma responsabilidade daquele bairro e, com muito entusiasmo, ele coloca no papel, passa num processo de votação, e muitas das vezes por unanimidade, mas, no final das contas, no fundo, a gente não tem uma resposta para aquela comunidade, né? Esse, no fundo, é a indicação do vereador. Vejo que a gente tem reuniões, né, quinzenais, quando dá para fazer, mas eu vejo isso se dão, talvez, cada vereador pegar a sua indicação e que o prefeito possa ter uma resposta para cada indicação, pelo menos uma perspectiva, né? Não vamos tomar aqui, digamos assim, aquilo que é a função do Poder Executivo, que o prefeito tem esse dever de, né, administrar o município, mas essas indicações são de pessoas da comunidade, né, em que traz uma esperança para o vereador, ele coloca o problema aqui, pouca gente ouve, talvez, a não ser lá na comunidade específica, mas, no fundo, a gente não tem essa resposta direta do Executivo. Eu não estou dizendo só essa administração, estou dizendo a indicação em si, né? A gente sempre cobra do prefeito, mas fica um negócio genérico. Então, assim, a gente não sei se teria que criar um projeto de lei ou ter esse espaço, né, quinzenal com o prefeito, cada vereador ter um momento, sei lá, se for de 30 minutos, alguma coisa, estabelecer um prazo para que cada vereador fala as suas demandas, né, sendo apresentada e aprovada aqui essas indicações, e, sei lá, entregar em mãos do prefeito ou alguém que esteja ali representando, né, para a gente ver se, de alguma maneira, a gente tem respostas. Eu já ouvi, e não é só nessa administração, às vezes vem a resposta para algumas indicações, né? Então, que o vereador organize, pelo menos, veja o que é prioritário e que a gente leva para fazer esse debate com o Poder Executivo, o secretário de Administração, mas que a gente tem um retorno, uma perspectiva de que aquilo vai ser resolvido, né? É só uma dica, assim. A outra é uma preocupação que eu estou tendo, vereador Leandro, e vocês, no próximo ano, também terão, quando chega no final de ano aqui, cada um de vocês vão indicar as emendas impositivas em que vocês também, novamente, serão cobrados, né, para que indica determinado recurso. Eu sei que tem alguns vereadores aqui que são contra, mas eu estou falando porque no ano que vem vocês vão estar na mesma situação nossa, né? Da gente indicar para determinadas entidades e, em algum momento, essa entidade vem cobrar do vereador, porque o nome é emenda impositiva, então é um recurso que o vereador vai destinar para determinadas entidades. E agora nós já estamos em setembro e até agora não veio nada de concreto para que a gente, pelo menos, leve essa informação para as instituições. Eu quero apenas citar uma das instituições, e aqui vários vereadores estiveram na reunião, como o vereador Sidão, Rodolfo, Carlise, a presidente, o Henrique, eu acho que estava lá também, e outros vereadores aí, me desculpe se eu não... A Sandra, e que o pessoal, vereador Leandro, já se comprometeu com esse recurso. São R$146 mil que os vereadores indicaram para a PAI,
e que nós não temos perspectiva de que a PAI receba esse recurso. E é uma indicação do vereador que o Poder Executivo deve cumprir. Inclusive, chegando ao final do ano, pode ocorrer improbidade administrativa para o Executivo. Então, quem avisa, amigo é. Eu estou dizendo que nós precisamos sentar e que o Poder Executivo, melhor dizendo, o prefeito, tem que pagar essas emendas impositivas. Isso aqui é uma coisa que a gente discutiu, definiu há algum tempo. Então, não é o primeiro ano de mandato que ocorre isso, né? E isso também está previsto no orçamento. Então, vai chegar um determinado momento que o prefeito vai dizer que não tem dinheiro. E aí, como é que nós vamos fazer? Né? A PAI vai ficar no prejuízo? 146. Eu estou falando só da PAI, mas são centenas, né? Ou dezenas, melhor dizendo, de associações que dependem desse recurso. E é um compromisso do vereador. Sei que o vereador Adilson Poleza tem o seu compromisso lá também, né? A gente esteve comentando esses dias, e todos os vereadores que vieram para a reeleição aqui têm esse compromisso, e vocês terão no ano que vem. Mas vão ficar muito chateados se chegar um momento que você não tem perspectiva, né, de pagamento dessas emendas. Então, daí não adianta ter emenda. E essa emenda foi um direito adquirido de nós, vereadores, com muita peleia, com muita luta, e que vocês, né, ano que vem, terão essa oportunidade de indicar. Agora, a gente precisa cobrar do Executivo para que pague, né, porque é isso. Se eu tivesse falado que não ia pagar a hora que a gente indicou esse recurso, aí tudo bem, né? Mas agora a gente tem várias entidades que dependem desse dinheiro, que já se programaram, e uma delas, por exemplo, é a PAI, que tem digamos assim, o maior volume de recurso a receber da prefeitura na indicação desses vereadores. Então, me preocupa muito que nós já estamos em setembro e nada de pagar, né? Não vem não tem nenhuma descrição aí para pedindo essa documentação, né, uma recomendação pedindo a documentação dessas entidades. E a outra é que a gente vai para Curitiba essa semana, né, e eu pretendo ter uma reunião no INCRA para a gente discutir aí os assuntos que a gente já debateu aqui, como, por exemplo, na audiência pública, a questão dos títulos que tem esse condicionante, e outros assuntos aí que também é pertinente ao assentamento. No mais, eu quero desejar aí um bom início de semana e que a gente senta aí na próxima reunião e cobre do prefeito essa questão da emenda impositiva, se vai pagar ou não. A gente precisa dar uma resposta para o pessoal que está esperando. Muito bem, vereador Claudelei, agradecemos. É um questionamento muito pertinente, né? Apenas gostaria de deixar registrado aqui que hoje temos um vereador de aniversário, então desejamos muitas felicidades aí ao nosso amigo vereador Reg. Gostaríamos aí de cantar os parabéns antes de encerrarmos a sessão. Esperamos que o convite da festa chegue, mas enquanto não chega, a gente deixa nossos parabéns. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, desejo uma boa sessão e declaro encerrada a 30ª sessão ordinária do ano 2025.